direita. E brasileiros brigam, se esbofeteiam, usam palavras ofensivas, discutem e até matam. Direita ou esquerda? Esquerda ou direita? Quem tem a razão? Qual é o lado certo? No final das contas, o que ficam são os extremos. E uma voz apenas se coloca. A outra é ignorada. Sempre um tem a razão. A gente está vivendo um cenário bastante complicado no nosso país. E cada vez mais acirrado. Mais difícil mesmo. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que anulei o meu voto. Eu não votei em Fernando Haddad e tampouco votei em Jair Bolsonaro. Não acredito e não acreditei em nenhuma das duas propostas. E, junto comigo, 42 milhões de brasileiros, entre votos brancos, votos nulos, pessoas que não foram às zonas eleitorais. 42 milhões é um número muito alto, é um número muito significativo. E por que eu anulei meu voto? Além de não acreditar nas duas propostas, porque também não acredito num sistema hoje falido, corrompido, num sistema que promove, que facilita, que agiliza o que é errado e não o que é certo. Então, quando optei por anular o meu voto, eu disse um não a esse sistema e um não aos candidatos que estavam apresentados, foram apresentados a nós. E é meu direito de escolher ou não escolher. Olá, eu sou Campista Cabral, seja bem-vindo a este canal. Segue também no Instagram e conheça um pouquinho sobre as coisas que eu gosto, as coisas que eu curto. Vai lá. Bem, hoje vamos tratar de um assunto bastante delicado, de um assunto bastante difícil mesmo. Em todos os vídeos feitos até agora, eu fiquei ponderando bastante sobre o que falar, sobre como escrever essa crônica para vocês. Enfim, está nascendo hoje a crônica O Salvador da Pátria. Essa crônica talvez seja a crônica mais difícil para poder dizer para vocês. A gente vive um momento muito delicado no nosso país, há uma polarização, há muita briga, muita discussão, muita raiva, muitos preconceitos aflorados. Isso me preocupa, me angustia. Nunca pensei que fosse viver um momento tão estranho, na falta de outra palavra, ou para não usar outra palavra. Nunca pensei que fosse viver alguns retrocessos, algumas questões já resolvidas e que tornaram aí ao debate. Bom, há uma figura muito importante, infelizmente, na história do nosso país, principalmente na história recente da República, que é a história do Salvador da Pátria. Eu não acredito em Salvador da Pátria, mas algumas pessoas teimam em acreditar. O Salvador da Pátria é aquela figura que, de forma mágica, mirabolante, vai resolver todos os problemas do Brasil. É uma coisa que não dá para acreditar, não é? Quem acreditaria? Eu sou professor de literatura, gosto muito de história, e acompanhando muitos textos, muitos autores, eu fico abismado toda vez que pego um romance, um conto, uma crônica, um poema. Vou citar apenas alguns nomes, como Lima Barreto e o clássico Triste Fim de Policarpo Quaresma, Macunaíma, de Mário de Andrade, os poemas
do nosso grande poeta barroco Gregório de Matos, só para citar alguns nomes da nossa literatura, mas vários nomes, vários autores e vários textos sempre pontuam a corrupção, o toma lá da cá, a negociata, enfim, aquilo que a gente conhece é aquilo que a gente chama de corrupção, muitas vezes também de jeitinho brasileiro. Então a corrupção existe no Brasil desde que o Brasil foi criado, inventado, desde a época da colônia. Não é uma questão de ideologia, não é esquerda ou direita, não é por conta de A ou B. Tristemente, dramaticamente, a corrupção parece que faz parte do DNA dessa nação. E é com profunda tristeza, com muita desesperança, pessimismo mesmo, em relação às coisas que estou vendo, observando no nosso dia a dia. Enquanto a gente não atacar essa questão cultural, desse jeitinho, infelizmente nosso país estará fadado ao fracasso, aos insucessos constantes. Desde muito tempo ouço que o Brasil é o país do futuro, que muita coisa vai acontecer. Não aconteceu. Vocês vão observar que essa figura do Salvador, nas últimas eleições, ela se torna ainda mais forte. Um discurso de que somente aquela pessoa vai resolver todos os problemas históricos do Brasil. O Brasil, que é um país desigual há séculos. O Brasil, que é um país preconceituoso há séculos. O Brasil, que é um país que não respeita de verdade seus cidadãos. Vocês vão observar uma figurinha que vai aparecer aqui, é um personagem de uma novela, Grande Lima Duarte, fazendo justamente o Salvador, uma novela chamada O Salvador da Pátria. O personagem Sassá Mutema, um homem bem simples, muito pobre, que acaba sendo absorvido pela política, se transformando, se eu não me engano, no prefeito da cidade de Tubiacanga, se não me falha a memória, e esse homem se transforma. E este homem é alçado ao posto de Salvador, só que ele não salva nem a si mesmo. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? De que essa polarização, de que essa discussão entre direita e esquerda, entre A, entre B, isso é o de menos. O que me preocupa é que o discurso de ódio, o discurso de intolerância, as coisas que são colocadas nesse conflito, nessa briga entre esses dois extremos, é isso que me preocupa. Em que preconceitos são revelados, em que falas demonstram, colocam, apontam muito bem um pensamento bastante retrógrado e muito ódio. Isso me assusta. Que Brasil é esse? Que país é esse? Que país estamos construindo? Um país ainda mais dividido? Um país ainda mais desigual? Responda essa pergunta. Pense, que país é esse? Não acredite em salvadores. Salvador da pátria não existe. O que existe é trabalho, coerência e honestidade.